Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, continuando aquela nossa discussão, o que nós havíamos conversado? Nós havíamos visto o seguinte, que o nosso coeficiente de potência, que é uma medida característica de eficiência da turbina, ele pode ser escrito através de observáveis. Então, veja, ômega ponto. E veja, um detalhe aqui. A velocidade do vento é também um observável, porém, nós devemos ressaltar o seguinte. Quando você faz um experimento para identificar o CP, o perfil de CP com lambda, o fator lambda condensando informação da rotação da hélice e também da velocidade do vento, o experimento é feito para um valor particular de velocidade. Velocidade não vai mudar ao longo do tempo. No túnel de vento, você controla a incidência do vento para que seja uma velocidade fixa, constante. Então, como é que é feito o experimento? Vejamos. O vento vai incidir na turbina. A hélice da turbina vai girar. Aqui a turbina tem uma vista, é uma vista lateral, não dá para ver o giro. Mas enfim, você coloca um tacômetro sobre o eixo onde está montada a hélice. Tacômetro vai te medir velocidade angular. Imagina, num determinado instante, vem aqui comigo. Venham comigo, pessoal. Imagina, eu liguei aqui no tacômetro, eu vou para um sistema de aquisição de dados. Eu vou, num certo instante, nós vamos... Repara bem, nós vamos medir... Deixa eu ver uma cor de caneta adequada aqui. O que é mensurado ali? Ora, você vai medir, por exemplo, um ômega 1. Aqui você está medindo ômega. E veja, velocidade do vento é fixa, então existe um sensor chamado anemômetro, mas não vem ao caso porque a velocidade é fixa. Se fosse variável, você estaria coletando também, mas enfim, não necessita nesse caso. Num certo instante, repara, você vai ter uma certa velocidade angular. Existe tacômetro que faz medida de aceleração angular, mas a rigor a maioria faz medidas de velocidade angular, basicamente. E a aceleração angular você tem que fazer uma estimativa. Você pega duas velocidades, dois valores de rotação próximos, à medida que o tempo passa, e divide pelo intervalo de tempo. Se for bem diminuto, o intervalo de tempo dá. Por exemplo, se você tem... Eu vou até... Vamos dizer que lá no início você tinha uma rotação inicial ômega 0.
Então, uma rotação inicial ômega 0. Bom, e aqui eu tô colhendo no instante número 1, para um instante T1, eu colhi a informação ômega 1. Então, eu tenho essa informação. Passou-se um tempo bem pequeno, bem diminuto. Vamos até colocar esse tempo aqui. Passou-se um tempo, delta T1, mas bem pequeno, pessoal. Então, é praticamente um delta T1. Eu vou chamar dessa forma. Quem vai ser ômega ponto 1? Ômega ponto 1 você vai ter que estimar. Ômega ponto de número 1. Você vai ter que estimar. Vai ser ômega 1 menos ômega 0 dividido por delta T1. Delta T1, o intervalo de tempo transcorrido da medida 0 do tacômetro para a medida de número 1. Então, você vai ter uma estimativa de quanto é ômega 1. E veja, olha que interessante. Você tem o ômega 1. Então, ficou fácil. Você pode marcar aqui um ponto no gráfico. É a medida correspondente a lambda 1. Agora é lambda 1, repare. E aqui é CP1. E a medida CP1. Olha que interessante, pessoal. Bastante interessante. Agora vamos mudar, né? Vamos modificar isso daqui. Por quê? Vamos transcorrer terminou delta T1, passa outro intervalo de tempo, delta T2. Você vai ter a medida anterior, ômega 1. Agora você, no instante 2, você tem a medida ômega 2. Essa medida é colhida pelo tacômetro. Lembre-se, velocidade do vento é fixa. É só ômega e ômega ponto que estão mudando no tempo. Então agora minhas contas, eu quero estimar quem é ômega ponto 2. Eu pego a medida 2, eu pego a medida 2, eu vou ter que subtrair dessa 2 a número 1 e dividir pelo intervalo de tempo 2, que é entre a medida número 1 de ômega 1 e a medida número 2. Então eu vou ter ômega ponto 2, o ômega 2 diretamente medido do tacômetro. Então aqui eu já consigo calcular, correspondente a ômega 2 é lambda 2. E correspondente a ômega ponto 2 e ômega 2 é CP2. Eu faço essa conta aqui. Eu vou ter o valor CP número 2. CP de número 2. Aqui, obviamente, é um lambda 2. Eu marco aqui no gráfico e vou marcando, pessoal. Então, a gente vai marcando e faz para o número 3, para o número 4, desta forma. Então, você tem que ter seu sistema instrumentado, tanto com sensores quanto
com um sistema de aquisição de dados para fazer o experimento e uma rajada. E veja, o vento escoando de forma bem comportada no túnel de vento, a um V fixo. E aí você vai fazer os outros pontos. E aí você vai ter um certo perfil. Essa curva é para um V fixo. Significa, veja, tá valendo para um V fixo. E aqui uma correção, tava até no vídeo da errata. Ó o tanto que tem que corrigir, né? Aqui no denominador do CP, que é a potência eólica, é a velocidade ao cubo. Veja, essa curva, ou melhor, os pontos levantados, eles valem para uma velocidade fixa, V. Para um V fixo. Se você levantar os pontos CP por lambda com um regime de vento em outro valor de velocidade, uma condição também para uma velocidade fixa, mas em outro valor, provavelmente o seu perfil ele tem que dar parecido. Por mais que você mude o regime de vento, a velocidade do vento para uma velocidade fixa, mas em outro valor, tem que dar parecido. Para a mesma turbina eólica, para vários regimes de escoamento de ar, a velocidade constante tem que dar mais ou menos o mesmo perfil. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Se vocês consultarem a literatura técnica sobre turbinas, deixa eu encontrar aqui. Tá aqui. Esse aqui é um exemplo, pessoal. Aqui é só um artigo num journal dedicado ao tema engenharia eólica e aerodinâmica industrial. Então aqui foi um trabalho para levantar perfil de eficiência de turbina. Então foi basicamente isso. Fizeram todo um aparato experimental para isso. E tem vários trabalhos na literatura técnica dessa natureza. Bom, se você ir um pouco mais a fundo nesse artigo, olha que interessante. Bom, aqui tem um ponto. Deixa eu abrir, vou abrir isso aqui. Aqui na realidade não é o que eu tava esperando não, mas aqui é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui ele tem, isso aqui não é exatamente CP, não é,
Isso que é o mais curioso. Não é exatamente CP. São vários, no experimento de túnel de vento, são vários perfis de coeficiente com lambda. De fato é lambda aqui. Aqui embaixo é lambda. Vamos colocar as coisas como elas são. Aqui é lambda. Essa medida aqui, experimental, não é exatamente CP. Na verdade, é CP dividido por lambda. É diferente? É. Mas não fui muito feliz aqui, mas mesmo se você levantasse curvas, normalmente turbinas eólicas, você levanta curva CP por lambda. Imagina que você escolhe uma velocidade V, sei lá, 5 metros por segundo no túnel de vento. Quando você colher esses pontos, você vai ter um certo perfil. Se você fizer para ver 10 metros por segundo, você vai ter um outro perfil diferente, mas não vai fugir muito. Para um V fixo, medindo CP por lambda. Aí você muda a velocidade para V igual, sei lá, 13 metros por segundo, pode ser. Você acaba tendo várias curvas, vários conjuntos de dados. Mas, olha que curioso. Por mais que você varie velocidade, dá mais ou menos parecido. Isso te permite falar. Você faz um trabalho dos conjuntos de dados para achar um conjunto médio que vai ter mais ou menos uma média de comportamento, por mais que você varie a velocidade. Vai ter mais ou menos um comportamento médio sobre o qual você pode executar uma regressão, que é achar uma curva que vai fitar o conjunto de dados que representa a sobreposição dos conjuntos de dados colhidos em experimento. Então, isso aqui foi para mostrar isso, embora ele está tirando aqui, na realidade, é um outro coeficiente dependente do CP. Mas, mesmo se você levanta o experimento para CP, não vai variar muito. Bom, aqui tem uma instrumentação mais ou menos daquilo que eu parecido com discutido ali na lousa anterior. Tem um sistema de aquisição de dados dele e tal. Não vou detalhar aqui. É porque esse artigo ele estava um pouco mais limpo para entender. Menos poluído de... É mais entendível os desenhos. E até as curvas dele. Mas enfim. Por último, pessoal. Bom, tem isso daqui, nós aprendemos aqui. Isso aqui a gente não vai usar, não. Isso é para vocês terem noção de onde vem o conjunto de dados que a gente pega, para depois fitar os dados com uma curva, que a gente faz a regressão, aproximando por um polinômio. O CP em função de lambda. Bom,
Então é isso. No próximo vídeo, pessoal, nós falamos demais sobre coeficiente de potência e lambda, toda essa história, como são coletados os pontos e como você extrai um modelo matemático por regressão dos dados, um modelo polinomial que conecta CP a lambda, lembrando que lambda condensa informação da rotação da hélice com o regime de velocidade do vento. Mas no próximo vídeo nós vamos fazer um resumo das informações importantes sobre o CP, em qual momento vamos utilizar essas informações no projeto do sistema de controle. Por enquanto é só e até a próxima. Tchau, pessoal!